Passou-se apenas um ano desde o lançamento do projeto de dirigíveis de nova geração. Nesse período, o projeto percorreu o caminho da ideia ao primeiro voo e ao início da produção. Mais de 7.000 pessoas de diferentes países já o apoiaram, e os recursos arrecadados permitiram criar uma base de engenharia funcional, iniciar a produção e entrar no mercado real. O primeiro a levantar voo foi o dirigível Nova 01, um laboratório com 130 metros cúbicos. Ele se tornou uma cópia do futuro modelo Nova 2, de 2.000 metros cúbicos, e é usado para testar aerodinâmica, sistemas de controle e software de bordo. O sistema de controle passou por testes de campo e já suporta 3 modos: manual, remoto e em nuvem. O controle pode ser feito com um controle do escritório, um tablet. Paralelamente, começou a montagem de uma aeronave com volume de 190 metros cúbicos. Ele está construído com base na experiência do Nova 01, mas com aerodinâmica aprimorada, 4 hélices de propulsão e um novo conjunto de cauda. Já foram feitas as primeiras propostas comerciais para este aparelho, para publicidade, monitoramento e comunicação. O dirigível Nova 2, com volume de 2.000 metros cúbicos, está em fase ativa de produção. Os desenhos da gôndola foram concluídos e é feito o protótipo. Todos os principais componentes, desde a transmissão rotativa até a empenagem traseira, são projetados internamente pela equipe. Ao mesmo tempo, está em desenvolvimento uma unidade de força própria a gás turbina de 300 kW. O equipamento é econômico, silencioso e capaz de operar com diferentes tipos de combustível, desde gás até diesel e carvão líquido. Ele está sendo desenvolvido como fonte universal de energia para plataformas aéreas e já passou para a fase de produção de componentes. Está sendo preparado o início da fabricação das carcaças. Materiais foram adquiridos, equipamentos adiantados e local definido. A primeira carcaça está prevista para ser soldada já no outono. O lançamento desta produção permitirá, em um curto espaço de tempo, estabelecer a fabricação em série de dirigíveis de pequeno volume e alcançar o primeiro lucro, possivelmente ainda este ano. Paralelamente, estão sendo projetados os próximos modelos, aparelhos com volumes de 8.000 e 35.000 metros cúbicos. Está sendo realizada a modelagem das estruturas, incluindo o casco rígido feito de componentes de carbono, e estão sendo desenvolvidos sistemas híbridos de elevação, que permitem reduzir a dependência de lastro e aumentar a carga útil. No outono, o projeto será apresentado na Exposição Internacional de Aviação Dubai Air Show 2025, ao lado dos estandes das maiores empresas do mundo. Tudo o que foi declarado no início da jornada tornou-se realidade em apenas um ano, e isso é só o começo. Tudo isso graças aos nossos investidores que, ao nos apoiarem, tornaram-se legítimos coproprietários de uma participação no negócio em desenvolvimento, cujos produtos e tecnologias já têm uma enorme demanda no mercado. Amigos, olá a todos. Temos mais um webinar que realizamos 2 vezes por semana com o Fyodor. Estamos novamente no ar. Uma vez a cada 2 semanas. Saudações a todos. Sim, e hoje vamos compartilhar mais uma vez com vocês as notícias e eventos mais recentes que aconteceram conosco e vamos falar novamente sobre dirigíveis. Esses são os nossos planos. Sim, aqueles que assistiram desde o início viram o vídeo. E hoje é exatamente o dia em que, há precisamente um ano, estávamos no palco do grandioso Centro Financeiro Internacional em Moscou, bem às margens do rio, anunciando oficialmente o início do nosso projeto, o tão aguardado pré-lançamento. Para aqueles que ainda não assistiram, por favor, voltem ao início e vejam o vídeo, pois lá encontrarão um resumo bastante objetivo de tudo o que aconteceu neste ano atual. Na verdade, a Aeronova não tem apenas um ano. A Aeronova foi organizada. Nós calculamos assim para nós mesmos, mais ou menos em outubro, de fato, quando nos mudamos para o escritório e começamos a trabalhar de verdade. Mas o próprio projeto sim já tem um ano, e foi com isso que tudo começou, inclusive para vocês. Parabéns a todos, naturalmente. Podemos fazer um pequeno balanço do que realizamos neste ano e, de modo geral, nas últimas 2 semanas. Os resultados estão apresentados no vídeo. O que nós fizemos nessas 2 semanas, acho que vamos discutir em breve, e também os planos futuros. Bem, então vamos começar por isso. Vamos lá, então. Então vamos começar com a notícia mais interessante e verdadeiramente doce que parece já estar definitivamente confirmada. Ontem vocês foram ao aeródromo, né, viram o novo. Você pode contar, enfim, meus amigos, para aqueles que nos acompanham há muito tempo. Vocês sabem, para quem começou a acompanhar há pouco tempo, estávamos de olho em um aeródromo para comprar e, ao que tudo indica, encontramos um. Hoje recebemos os documentos finais. De acordo com esses documentos, está tudo certo. Precisamos do aeródromo. Nós, como uma empresa que trabalha com a fabricação e posterior operação de veículos de transporte aéreo, precisamos de um lugar adequado e seguro para realizar voos de teste, experimentos e assim por diante.
Muitos já sabem que anteriormente voávamos em Novinky, mas agora, de fato, estamos voando em Voskresensk, e é claro que dividimos o espaço aéreo com outros que também voam nesse mesmo aeródromo, pagamos o aluguel dos hangares e assim por diante. Foi realmente ótimo, uma solução temporária bem-sucedida. Voar lá foi super, mas agora vamos precisar voar cada vez mais, mais e mais. Esse é o primeiro e importante ponto. E o segundo ponto? Não encontramos para alugar, de forma tão fácil e rápida como estalar os dedos, um espaço grande o suficiente para o próximo dirigível, o Nova 2. E o espaço precisa ser construído tanto temporariamente quanto permanentemente. Isso ainda está sendo decidido. E, naturalmente, o ideal é construí-lo em um terreno próprio, em um terreno do projeto, para capitalizar e para que o projeto tenha algo material, algo próprio, né, o que é natural. Por isso procuramos aeródromos e encontramos um aeródromo. Embora não tenha sido uma tarefa fácil, apesar de haver bastantes aeródromos, você mesmo mostrou o mapa. Sim, quem tiver interesse pode simplesmente digitar no Google ou no Yandex mapa de aeródromos da Rússia. E o primeiro link já traz um mapa com todos os aeródromos em funcionamento. É possível clicar nesses aeródromos, ver a descrição das pistas de pouso e decolagem, naturalmente as coordenadas de localização, qual a frequência de rádio, quem é o chefe de voo, quem é o administrador lá. Essas são informações abertas e publicamente acessíveis, claro, dos aeródromos civis. E um desses importantes aeródromos que está bem indicado nesse mapa, em breve será nosso, nosso de todos nós, naturalmente. No mês de agosto, tudo isso, todos esses desenvolvimentos devem acontecer. Agora estamos em uma fase particularmente interessante, pois começamos a interagir ativamente com a administração local da região onde o projeto está localizado, bem como com várias outras estruturas e entidades com as quais é absolutamente necessário interagir para o progresso. Enfim, estamos organizando todos esses processos e finalmente parece que já podemos até realmente comemorar a descoberta agora. Podemos comemorar a descoberta, mas vamos comemorar a aquisição quando realmente adquirirmos, quando assinarmos o contrato e fizermos o primeiro pagamento. O pagamento será parcelado. Aleluia, conseguimos negociar isso porque não é possível pagar o valor total de uma vez só. Agora cairia bem a frase do Medvedev sobre "mas vocês aguentem firme". Pois é, mas no geral tudo está se encaixando maravilhosamente. Estamos justamente prestes a iniciar a produção das carcaças, e com essa produção de carcaças vamos fabricar a nossa própria. A montagem do Nova 2, e essa montagem do Nova 2 já será no nosso próprio aeródromo. Isso é realmente incrível, na minha humilde opinião, e de um modo geral foi só hoje que essa importante informação se tornou mais concreta. E hoje o projeto completa exatamente 1 ano de existência. Bastante simbólico, não é? Sim. E se você se lembra, talvez possa compartilhar alguma característica, talvez algo sobre o aeródromo, quantos hectares ele tem, quais estruturas já foram construídas, o que ainda precisamos fazer, se podemos compartilhar esse tipo de informação agora. Sim, há um pequeno hangar lá onde tanto a Nova 01 quanto o Aerolito caberiam, na verdade, ambos caberiam. Bem, claro, há uma pista de decolagem e pouso lá, uma pista de concreto e uma pista de terra. E também há instalações de serviço, incluindo uma pequena casa e uma garagem do tipo galpão, que servem para dar suporte às operações. Sim, para o trator. Tem um trator lá porque é preciso cortar o campo o tempo todo e mantê-lo em ordem, para que não fique coberto de mato. O aeródromo em si tem mais de 1 quilômetro de comprimento, em largura é um pouco menos de 1 quilômetro. Basicamente, todos os aeródromos são faixas alongadas, pistas, uma faixa que fica em algum lugar na floresta. Bem, é possível decolar e pousar nela como um avião, por favor, mas para nós não precisa ser como um avião. Nós vamos ter circuitos, pistas de decolagem, onde os dirigíveis circular ao redor de ancoradouros baixos grandes. Não precisamos de pista, mas de um campo idealmente quadrado. Então, mais ou menos com esse formato, procuramos e encontramos este aeródromo. Como eu disse, ele tem pouco mais de 1 quilômetro de comprimento e menos de 1 quilômetro de largura. Fica assim um retângulo, sim, oval, sem árvores, nada.
Terreno plano, tudo realmente perfeito, em um lugar pitoresco. Tenho certeza de que todos vocês vão acabar indo lá. Acho que vamos assistir muitas vezes aos voos, celebrar a decolagem de cada nova máquina. Vamos realizar vários eventos lá, como conferências, o que mais? Diversos encontros, sim, celebrações de aniversários e muitas outras coisas. Pelo que entendi, há bastante espaço disponível lá. Então, além do hangar que já existe, onde caberá a nova 01 e o aeroplano, será possível construir outro hangar adicional, bem ao lado, com espaço suficiente para futuras expansões? É realmente necessário. É preciso começar já em agosto. O negócio será fechado e em agosto já é desejável começar, porque, mesmo que seja uma construção temporária, como eu chamo de pavilhão pneumático, ainda assim é preciso preparar a base, concretar a laje, levar eletricidade para lá. Em geral, há muitas e diversas atividades administrativas diferentes e elas precisam estar perfeitamente alinhadas com o cronograma e o orçamento da estrutura de produção, com todo o resto. A lista de despesas, claro, compete pelo primeiro lugar em valor: geradores, motores e outros equipamentos. Os motores foram pagos pela metade, agora vai acontecer o envio e a segunda metade do pagamento precisa ser efetuada. Parte das máquinas e dos equipamentos essenciais já foi adiantada. Enfim, há muito o que fazer e todo esse processo precisa começar já agora, neste mês. E se tudo correr bem, tudo deve acontecer em uma sequência lógica e bem planejada. Quando a estrutura principal estiver completamente pronta, o local também deve estar devidamente preparado para que possamos inspecionar detalhadamente, aprovar com nosso rigoroso controle interno de qualidade, digamos assim. Qualidade é fundamental. Então, finalmente começar a montagem do dirigível já lá no local designado. Aliás, amigos, diante das maiores oportunidades e despesas que a empresa aeronova está enfrentando agora, a empresa Solar Group justamente lançou, a partir de 4 de agosto, uma série de promoções para estimular um fluxo adicional de investimentos. Recomendo a todos que entrem no gabinete pessoal, na seção de promoções, onde elas estão detalhadamente descritas. Eu só vou passar rapidamente. A primeira promoção é para todos os investidores dos dois projetos. A promoção consiste no seguinte: 10% de desconto para cada $100 investidos em qualquer um dos projetos. É importante que o valor do pagamento seja a partir de $100 ou mais, e para cada $100 você recebe um desconto de 10%. E a segunda promoção é para todos os parceiros, chamada de Grande Corrida. Ela acontece de 4 de agosto a 4 de novembro, ou seja, vai durar 3 meses inteiros. Aqui, a empresa irá conceder prêmios em dinheiro se você conseguir aumentar seu status de parceiro ou se o status de parceiro for elevado na primeira linha dos seus parceiros diretos. Você pode conferir todos os detalhes no seu gabinete pessoal, na seção de promoções. Por isso, participe, não deixe de aproveitar e vamos estimular, digamos assim, o fluxo de novas pessoas e investimentos que agora são tão vitais para nós. Então, espero ter dito tudo aqui. Sobre a corrida de parceiros. Agora estamos começando as corridas de parceiros no aeródromo. Sim, vamos falar sobre isso também, mas então vamos abordar essa questão agora mais detalhadamente. Amanhã, pela primeira vez, vocês viram, se assistiram ao vídeo das novidades, já recebemos pequenos grupos, mas isso foi algo espontâneo, improvisado e assim por diante. Amanhã, o primeiro e seleto grupo de investidores organizados e pessoas verdadeiramente engajadas virá até nós em Voskresensk. Faremos voos públicos e demonstrações, apresentaremos a tecnologia ao vivo e em detalhes. É um espetáculo visualmente muito interessante e imperdível. Naturalmente queremos compartilhar isso com todos quando o dirigível está voando. Vamos trazer as pessoas em vários grupos. Começamos na sexta-feira. Tenho certeza de que todos os interessados. Ainda não sei sobre o cronograma, quando isso será. Vai ser toda sexta-feira. Mas, novamente, tudo vai depender muito do tempo, realmente. Claro, naturalmente. Mas a princípio toda sexta-feira. Então procurem informações. Espero que nas grupos e chats gerais apareça sobre como se inscrever, participar, assistir. Enfim, fiquem sabendo. A partir de amanhã tudo isso começa. Planejamos sair já amanhã. Com certeza vamos fazer uma reportagem, uma filmagem. Todos os participantes que estiverem lá vão compartilhar suas impressões, suas primeiras emoções. Se alguém aqui no webinar for amanhã, escreva nos comentários "Eu vou".
Assim saberemos, pelo menos, quem são os sortudos que vão ver tudo isso primeiro. Ou então escreva "Eu quero", para que possamos entender com que frequência devemos organizar esses eventos. Sim, vamos falar mais sobre o que mais de interessante e relevante aconteceu nessas últimas 2 semanas. Durante uma semana inteira, ou seja, 5 dias úteis completos, todos os nossos engenheiros participaram de um treinamento intensivo no programa T-Flex. Poderia nos contar com mais detalhes o que é esse programa, por que é necessário um conhecimento tão aprofundado e por que agora? Os primeiros dirigíveis que estão sendo desenvolvidos aqui agora são, em grande parte, como laboratórios voadores, ou seja, como protótipos experimentais, como maquetes e assim por diante, para testar rapidamente algumas soluções. Isto é melhor, aquilo é pior, isto é algo novo, funcionou, não funcionou, ou seja, é um processo evolutivo rápido. Era perfeitamente possível, e nós organizamos isso de uma forma tão incrivelmente parcial, eu chamaria de uma verdadeira casa de TI. Quando alguém trabalha no SolidWorks, alguém no Compass, alguém no NX CATIA ou qualquer outro software que porventura não esteja lá, enfim, tudo isso foi planejado. Todos os tipos de blenders. E no 3D Max, enfim, em absolutamente tudo quanto é programa de modelagem e design. Mas para criar equipamentos em série de forma consistente e para sua certificação oficial posteriormente, é claro que não dá para fazer tudo de qualquer jeito, de uma forma desleixada e sem o devido cuidado, e assim por diante, com a devida atenção e profissionalismo. E isso ainda é amplamente praticado em nosso país, porque todo mundo compreende que, como o software é de origem estrangeira e as empresas estrangeiras de fato foram embora, existe algo genuinamente russo, algo que veio de lá para cá. Em geral, essas empresas já trabalhavam há muito tempo e os processos eram, digamos, evolutivos, desde o antigo Kuhlmann, passando pelos primeiros e inovadores AutoCAD, até, digamos, alguns centros de desenvolvimento da Siemens, e agora estão migrando para outras novas e promissoras novidades. Então, nós estando bem no início, podemos começar justamente o processo de criação de equipamentos em série em um ambiente digital totalmente unificado. Criar de forma correta. Sim, e de modo geral existem vários e diferentes GOSTs, que são padrões estatais que regulamentam de forma abrangente o processo de criação e desenvolvimento de equipamentos de aviação e também de equipamentos espaciais, civis, militares e assim por diante, e você pode seguir todos esses GOSTs, mesmo criando no papel, pois existem certos procedimentos e sequências condicionalmente desde a concepção do próprio projeto, a P&D, pesquisa científica e desenvolvimento experimental, deve começar corretamente, ou seja, deve haver uma ordem. Ordeno, por exemplo, apresentar suas propostas, elaborar o termo de referência, iniciar a P&D, enfim, tudo isso deve ser cuidadosamente conduzido etapa por etapa. Naturalmente, tudo deve ser formalizado corretamente. E o T-Flex, em seu software, unificou todos esses processos, começando por esses, digamos, padrões GOST para a criação de P&D, desenvolvimento experimental, e até a transição para a produção em série, até chegar a este sistema CAD, no qual você simplesmente faz a modelagem sólida ou cria um desenho 2D, embora o 2D já não seja mais necessário, pois ele mesmo converte a partir do modelo sólido conforme o padrão ESKD. Depois vem os cálculos, depois os roteiros tecnológicos, depois o pós-processamento dos programas para as máquinas CNC. E tudo isso fazemos junto com o CRM, onde está toda a estrutura organizacional da empresa, todas as tarefas, os planos, controle responsável, naturalmente, acessos, armazenamento de toda a arquitetura do produto, ou seja, praticamente todo o ciclo da empresa está integrado em um único software, e esse software não é apenas conveniente, ele foi criado de acordo com normas técnicas, GOST, ESKD e outros padrões, ou seja, é como um checklist, digamos assim. Se você trabalha com esse software, no geral, você faz tudo certo em 99% dos casos. Ou seja, isso também é uma espécie de sistema CRM? Inclui também o sistema de CRM.
É como uma dica importante, na verdade, em vez de tudo, bom, muita coisa, claro, todo mundo já sabe, lê e assim por diante, como é de conhecimento geral, mas no geral, quando você trabalha em um ambiente integrado assim, tudo fica muito mais fácil. E sim, agora está acontecendo o treinamento. O treinamento está dividido em várias etapas. Agora, a primeira etapa fundamental, é claro, são os sistemas CAD, CAM, CAE. É justamente sobre a modelagem tridimensional. Sim, sobre a modelagem detalhada, os cálculos precisos, a criação da arquitetura completa do produto, a montagem de conjuntos complexos, as diferentes versões dessas montagens e assim por diante. Durante alguns meses, nossos engenheiros estudaram o T-Flex por conta própria. Nós então colocamos, bem, existe, digamos, um arquivista do modelo eletrônico, que é a pessoa para quem são enviados todos os desenhos de vários programas. Ele, com toda a certeza, já trabalhava no T-Flex e criava a montagem principal no T-Flex, um processo que demandava tempo e atenção. Alguém já começava bem a fazer a transição, digamos, para o projeto sólido no T-Flex, alguém para alguns cálculos e assim por diante. Vou falar, em geral, em linguagem simples. Todo mundo clicou, esbarrou, alguns entenderam algo, outros não entenderam, mas todos já adquiriram alguma experiência. E agora estamos rapidamente passando pelo primeiro módulo, fechando mais uma vez as coisas que não ficaram claras. Bem, lá, digamos, era possível realizar as mesmas funções, onde ficam os botões ou, a moda antiga, girar algo manualmente, desenhar e assim por diante, e isso já passou. A introdução ao trabalho com montagens também é muito importante, considerando as versões e tudo mais. E esse é o ciclo de aprendizagem. Agora eles vão estudar por uma semana, depois de mais alguns meses, eles vão aplicar todo o conhecimento. E até o final deste ano devemos alcançar o pleno e completo funcionamento de todo esse sistema PLM, que estará totalmente integrado com o CRM e todos os seus módulos relacionados. Por enquanto, nosso sistema de CRM é um pouco baseado na plataforma Kaiten, mas é fundamental que tudo seja transferido para a nova solução, e isso é realmente uma necessidade crucial para a nossa operação. Como eu disse anteriormente sobre as certificações necessárias, os aparelhos, a partir do tamanho do novo 8, por assim dizer, já serão definitivamente certificados por tipo e, para iniciar oficialmente e de forma completa esse PND, pretendemos fazer isso exatamente através do T-Flex, que é o nosso sistema de desenvolvimento de produtos. Quando ele já estiver totalmente implementado conosco e todos os processos forem completamente digitais. Isso é interessante, aliás, provavelmente não será o primeiro, mas com certeza será o primeiro projeto de P&D de dirigível concebido inteiramente no espaço digital, 100%. Aliás, pelo que entendi, essa é uma plataforma de origem russa, de fato. Sim, existe uma universidade chamada Stankin. Pessoas formadas pelo Stankin a criaram. Ela surgiu há muito tempo, mais ou menos na mesma época em que o AutoCAD apareceu, mas ela evoluiu à sua maneira, e o AutoCAD evoluiu à sua própria maneira. O T-Flex tem uma parametrização muito avançada. É uma função muito conveniente quando você conecta todas as dimensões por meio de fórmulas e não precisa reconstruir toda a montagem manualmente. Você ajusta alguma dimensão, clica para recalcular e tudo se atualiza automaticamente. É muito prático. Foi exatamente nisso que eles competiram na época, né? Eles tinham a parametrização mais avançada, quando todos os outros estavam apenas começando a implementá-la. E agora eles migraram totalmente para a gestão empresarial. Isso é muito prático. Além disso, pelo que entendi, essa plataforma também permite proteger de forma eficaz e segura a circulação de documentos entre os funcionários. Sim, organizar e também proteger, inclusive, claro. Acho que podemos agora passar para a próxima e importante pergunta. Tivemos muitas saídas e deslocamentos, eu sei, para treinamentos intensivos que ocorreram no aeródromo, especificamente voaram no dirigível Nova 01. Quais são as mais recentes novidades, as principais mudanças implementadas e o que exatamente foi testado e avaliado lá? Testaram exaustivamente, fizeram verificações detalhadas e minuciosas. Tivemos, de fato, uma atracação bem-sucedida? Sim, houve uma atracação,
mas por enquanto todo esse processo ainda foi realizado de forma manual. Bem, há uma estrutura complexa e intrincada para esse mecanismo de atracação, que também é um desenvolvimento totalmente próprio e inovador. Naturalmente, tudo é completamente desenvolvido por nós internamente, desde a concepção até a implementação. Houve um dilema considerável, ou como se chama, uma discussão aprofundada e um debate significativo. Surgiram algumas discussões sobre se seria realmente possível um dirigível alcançar um ponto de atracação baixo, porque normalmente o dirigível é segurado manualmente ou por alguma máquina móvel, enfim, que tem um pouco mais de liberdade do que o dirigível ao tentar encaixar. De qualquer forma, uma pessoa ali acabava pegando e acoplando tudo manualmente. E aqui é só um toco, enfim, foi criado um conjunto de mecanismos e por enquanto escolhemos o que, na nossa opinião, é o mais bem-sucedido, é quando simplesmente existem certos trilhos de orientação. Aqui há uma distância considerável, né? Um toco pequeno, mesmo que o toco venha por esses trilhos de orientação, ele chega ao encaixe e se prende. Em geral, o dirigível deve, naturalmente, entender de que lado está o piloto automático, de que lado sopra o vento, posicionar o nariz na direção do vento e contra o vento. Ao pousar, ele deve rolar um pouco para frente e justamente se prender a ele. Lá é possível pousar praticamente na vertical. Mas ainda assim é preciso avançar um pouco, seja com o dirigível, seja com o mecanismo de acoplamento, enfim, realizar o engate completo e seguro. Por enquanto, estamos avançando com o próprio dirigível e é realmente surpreendente. Na primeira tentativa, infelizmente, não deu certo, mas na segunda, claro, com o controle manual e uma precisão notável, conseguimos tranquilamente acertar o toco e o dirigível acoplou de forma segura, mesmo sem a necessidade dos trilhos de orientação. Ou seja, né, havia ali inicialmente um pequeno mecanismo com cerca de 15 centímetros de comprimento, umas guias pequenas assim. Aqui já tem um fecho e, bom, isso é novamente uma réplica em escala do que será instalado no Nova 2, um projeto muito importante. E aqui ainda deveriam ter as hastes mais ou menos desse tamanho, com essa envergadura aproximadamente, para simular o que haverá no vindouro Nova 2. Sem essas hastes, apenas com esse pequeno mecanismo, da primeira vez ele vai, e de repente, opa, viramos as hélices para trás, recuamos, o leme de popa virou um pouco, as hélices para frente e engatou. No modo automático, eu realmente acho que ele vai fazer tudo isso ainda com muito mais precisão. Agora chegamos justamente a esse modo automático. Tem muita coisa bastante interessante, tanto no software, quanto na fronteira entre o software e o hardware, e também com o próprio hardware em si. Recentemente apareceu mais um artefato, nós temos um interruptor principal da linha de alimentação elétrica, que alimenta justamente os motores de propulsão, o estabilizador traseiro e o dispositivo de direção de popa, que são componentes cruciais para o funcionamento da embarcação. Lá, as baterias são cuidadosamente separadas. Uma delas, então, é direcionada para tudo isso e a outra alimenta o computador e o sistema VGS, que aciona o ventilador e outras coisas importantes. E quando o relé interruptor desliga, né, a alimentação principal e depois a liga novamente, nesse exato momento de religamento, esses circuitos não estão conectados de forma alguma. Ou seja, a secundária de 48 volts, especificamente para o computador de bordo, e aquela potente de 24 volts, que é, digamos, a principal de bordo, elas não estão conectadas de forma alguma. Mas quando o interruptor de 48 volts é acionado, o nosso controlador de voo para de interagir completamente com o computador. Um artefato bastante interessante. É claro que provavelmente há algum tipo de emissão ali, algo que precisa ser devidamente blindado e assim por diante. Esses são os primeiros pensamentos que vêm à cabeça, mas ontem, ao que parece, encontramos o problema, entendemos o que era e muitas dessas pequenas coisas diferentes acabam aparecendo. Foi para isso que o novo 01 foi criado, para detectar artefatos. O que quero dizer é que, quando apertarmos o botão e ele acoplar, quando resolvermos todos esses pequenos e importantes detalhes e pararmos de nos preocupar com isso provavelmente vai acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Porque tudo já está funcionando, tudo já está claro, mas mesmo assim, durante o processo de verificação, sempre aparecem pequenos detalhes, nós vamos corrigindo, eliminando,
Na próxima semana, pelo menos, já espero que vamos apertar o botão e ele por si só, pelas câmeras de vídeo, vai determinar o ponto exato. Nós simplesmente vamos ficar assim. Ele mesmo vai se agarrar e se prender firmemente. Isso será uma grande vitória, de certa forma. Sim, isso será, digamos, um triunfo, uma conclusão condicional e inicial do primeiro ciclo de testes. Sim, depois vem o segundo ciclo de testes, que é mais abrangente e interessante, mas sobre os detalhes e resultados desse segundo ciclo falaremos um pouco mais tarde, em um momento mais oportuno. Aliás, gostei da solução de que o nó de atracação não está na parte dianteira do próprio dirigível, mas sim na gôndola, o que reduz o seu raio de giro, ou seja, assim economizamos espaço. Sim, ainda bem que na Rússia há muito espaço. Essa solução parecia até que se sugeria sozinha, né? Além disso, quando o dirigível está preso pela proa e gira com o vento, se for um dirigível rígido pequeno, onde você pode, em teoria, sair diretamente pela parte frontal do próprio corpo do dirigível, é uma coisa. Mas se for algo menor, onde a gôndola é separada, então essa gôndola, que gira em círculo, fica mais difícil correr atrás dela para carregar ou descarregar por conta própria. Naturalmente, quando ele está preso pela gôndola, quando a gôndola está parada, sim, ela gira e tudo mais, mas no momento do carregamento ou descarregamento, o dirigível pode ser fixado e, em primeiro lugar, o vento não fica mudando de direção o tempo todo e o leme de cauda pode tranquilamente estabilizá-lo um pouco. No geral, tudo é muito mais simples e conveniente. Além disso, havia uma plataforma especial, eu vi, é que justamente nesse dia eu não estava presente, mas eu vi que fizeram uma plataforma especial para o... Trem de pouso. Sim, é uma espécie de simulação do que também será feito para o Nova 2. Acho que já contei isso no último webinar, deveria ter, e é algo que estamos trabalhando ativamente para implementar em breve. Contado que, em geral, por causa do fato de que ele se prende ao ponto de atracação inferior, enquanto o próprio dirigível fica em cima e há uma rajada lateral, ou seja, aqui existe uma alavanca bastante grande e o dirigível se inclina naturalmente e pressiona com uma das rodas. Carga no trem pouso. Sim, porque o trem de pouso tem duas rodas, e essa é a carga máxima no cálculo máximo. Em geral, até 15 metros por segundo podemos manobrar na ponta de atracação inferior em um dirigível pequeno, especificamente como o Nova 2. Com os maiores, é um pouco mais fácil. Neles, as gôndolas ficam mais próximas do nariz devido ao centro de massa e manobrar se torna mais simples. Em geral, no Nova 2, com uma rajada lateral desse tipo, a carga em uma roda pode chegar a 1 tonelada. Se o solo for comum, ela pode simplesmente afundar. Com o tempo, sim, 1 hora, 2, 3, ele vai ficando assim. Ainda tem a umidade, o solo está úmido. Sim, e por isso é preciso fazer uma base sólida sob a roda. Ela não precisa ser excessivamente grande. No Nova 2, a roda terá cerca de 4 metros, como uma fundação de fita, ou pode-se colocar uma chapa metálica. Enfim, no Nova 2 será assim. Então, por isso, no Nova 01, fizemos do mesmo jeito. Pode-se dizer que esta é a nossa pista de decolagem, que é necessária para os dirigíveis, e só isso, um pequeno espaço. E a área ela acaba sendo o local de acoplamento para o flugueamento, de qualquer forma, mesmo que não, dependendo do mastro de atracação. Por exemplo, quando o mastro de atracação é grande e alto, por questões de segurança e de acordo com todas as normas, o dirigível precisa ser afastado o suficiente, porque se o vento soprar durante a decolagem, você pode danificar o envelope. E o ponto de atracação dele, você realmente não precisa se afastar muito, basta simplesmente desacoplar e pronto, você pode subir verticalmente. Então, sim, aliás, eu realmente não tinha pensado nisso, pode-se até chamar de heliponto, porque não é necessário decolar para longe dele, o que é bastante conveniente e prático. Na verdade, isso realmente nunca aconteceu. Se acreditarmos nos especialistas, o dirigibilista Muzikiewicz diz que nenhum dirigível ainda pousou ou decolou de um ponto de atracação baixo dessa forma, quando tudo é tão fácil e simples assim, de fato. Por algum motivo, todos estavam sempre inventando dificuldades, mecanismos incríveis, dispositivos adicionais de mecanização, automação, quase colocando algo em trilhos, tudo simples e sempre algo novo. No entanto, apesar de toda essa inovação e complexidade, a simplicidade era a chave, e sempre surgia algo verdadeiramente novo e surpreendente. Pois é, inventaram mesmo, de fato. E está dando certo. Além de tudo isso, também são realizados constantemente testes de voo, coletando informações valiosas e cruciais para o treinamento e o aprimoramento. Isso sim.
na verdade, todos os algoritmos já foram escritos, os dados já foram coletados. Os principais que já estavam previstos ali? Sim, agora já está tudo absolutamente e completamente claro e de maneira integral. Agora, quanto aos voos, estão sendo formados justamente os algoritmos e a lógica de operação próxima à Terra em modo totalmente automático, de forma autônoma e sem intervenção humana e de forma completa. Basicamente, há um operador remoto, ele abre o tablet e vê que o dirigível está em algum lugar no mapa, digamos, em algum ponto específico, e então onde ele pode estar de fato em sua localização real. Em que estado ele pode estar? Ele está atracado pelo ponto inferior, pelo ponto de proa ou por algum dispositivo adicional, ou está no hangar. E a partir de cada um desses eventos se desenvolvem cenários futuros, o que vai acontecer. E agora, esses cenários estão sendo cuidadosamente formados e desenvolvidos tanto do ponto de vista puramente lógico, simplesmente como uma cadeia lógica de eventos e suas consequências, o que exatamente acontecerá a seguir, assim como com a versão de hardware e software, com quais outros dispositivos adicionais e afins o dirigível deve estar equipado para que essa interação ocorra em um modo totalmente automático e eficiente. Isso é justamente a segunda etapa dos testes ou a segunda fase de avaliação e validação. Isso é o que temos planejado para o futuro próximo, os planos, objetivos e tarefas a realizar. Atualmente, tudo isso acontece de forma semi-manual, e até que se chegue ao estágio totalmente automático, é claro que todo esse processo será implementado no Nova 2 em todo o seu esplendor e com todas as suas funcionalidades, mas até um certo estágio bastante avançado, eu acho que no... Nova 01, nós vamos finalizar. Também mencionamos que em breve planejamos um aerolete. Em que estágio ele está agora? Hoje mesmo houve uma viagem local para a produção da carcaça, está tudo absolutamente ótimo, tudo incrivelmente bem, a carcaça está sendo cuidadosamente criada, sendo precisamente soldada. A primeira foi colada justamente no Nova 01 e agora esta está sendo soldada com correntes de alta frequência, sob a rigorosa supervisão técnica de especialistas qualificados. De modo geral, fomos até lá, Dmitry Sergeyevich Kmel, com inspeção, com documentação, tudo como deve ser. O projetista está presente na produção, acompanha para ver se tudo está correto, de acordo com seus desenhos, projetos, requisitos técnicos e tudo mais. Por esse lado, tudo está sendo feito de forma completa. Os sistemas de controle estão sendo montados e os materiais estão sendo adquiridos. Ou seja, em breve já poderemos ver os primeiros e importantes passos da montagem do nosso grandioso aeroplano que estamos ansiosamente aguardando. Sim. Não, acho que sim, mas claro, veremos o que o futuro nos reserva, e as imagens detalhadas vão começar a aparecer, e os vídeos explicativos, e de modo geral, meus queridos espectadores e todos os participantes deste projeto. Eu entendo perfeitamente que, no mínimo, vocês agora têm pouca informação detalhada sobre o que é exatamente um aeroplano, em que ele difere fundamentalmente de um não aeroplano, como ele se parece visualmente, por que está sendo criado e desenvolvido, e o que é isso, afinal de contas. Um monte de perguntas diferentes e bastante variadas têm surgido, e naturalmente já está mais do que na hora de abrirmos uma sessão separada e dedicada de conteúdo aprofundado sobre esses dirigíveis, gravarmos vídeos explicativos detalhados e talvez escrevermos artigos informativos e bem elaborados explicando minuciosamente por que seguimos exatamente nessa direção e quais são os fundamentos por trás de nossas escolhas e decisões estratégicas. Se alguém tiver uma visão de diretor e habilidades de roteirista, estamos realmente esperando suas muito boas ideias sobre como podemos entrar na área de conteúdo sobre aeroplanos. Mas, no geral, estamos prontos. Sim, já temos uma base formada tanto de engenharia quanto de produção, temos o que mostrar e o que contar, e com a sua ajuda ou não, em breve vamos mostrar e contar. Vamos começar. Enfim. Onde poderemos aplicar ou ver o aeroliet em um futuro próximo. Em breve ele estará sendo cuidadosamente preparado para alguma importante viagem, talvez para uma demonstração. Você está insinuando algo, talvez sobre o mês de novembro, especificamente o mês de novembro, e a cidade de Dubai? Sim, estamos realmente planejando levá-lo para lá, ou talvez não. Não, 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 não.
Sobre a exposição que acontecerá em Dubai, em primeiro lugar, vamos discutir os detalhes e os próximos passos. Claro, vamos prosseguir com isso agora mesmo e ver o que podemos fazer. O link já foi enviado. Quem viu, espero que tenha encontrado onde fica a Aeronova. Lá teremos um grande stand de 6 × 6 metros ao lado da Boeing Ventures. Mas, de qualquer forma, nós também somos Ventures. Perto ficam os investidores, né, uma área de lounge, onde acontecerão palestras e outras coisas. E nós nos inscrevemos para lá. Enfim, já preparamos o briefing técnico do stand para a construtora e estamos entregando, além de já termos criado o conceito do stand. Nós realmente queríamos suspender justamente o enorme aerolito bem acima de todo o stand de exposição, mas acontece que o aerolito tem impressionantes 19 metros de comprimento, enquanto o stand tem apenas 6 × 6 metros, embora a altura do teto seja realmente enorme. E pensamos, qual a diferença, meio afinal? Ele é leve, é seguro, pode ser facilmente suspenso, não há problema nenhum nisso, absolutamente. Mas não, as rigorosas exigências do espaço do Expo Center são de que absolutamente nada pode ultrapassar o perímetro estabelecido do stand, e o aerolito, infelizmente, não cabe lá dentro. Agora estamos ativamente negociando para que ele seja colocado do lado de fora, em uma área designada, onde ficarão os aviões e outros equipamentos de grande porte. Talvez permitam, talvez não permitam, isso deveria ter sido resolvido antes, bem antes. Com o stand está claro, há um espaço, nós o reservamos, mas com a área externa ainda está tudo em aberto. Com a documentação do próprio aparelho, né, naturalmente ele é experimental, certificado, e tem a questão da entrega, ou seja, se você tem esse meio voador, então a importação dele para o território nacional, se fosse apenas um modelo, digamos, que ficaria exposto acima do nosso stand, seria uma coisa, mas quando realmente queremos colocá-lo exatamente na área onde estão os equipamentos, aí já é um pouco muito diferente. Existe uma pequena possibilidade de que a gente o coloque lá fora, talvez até façamos uma demonstração de voo, o que seria realmente incrível, claro, mas respondendo à pergunta se é ele mesmo que vamos mostrar lá no stand, com certeza não. No stand dentro do pavilhão, durante a montagem, vamos fabricar uma maquete detalhada do dirigível, sim. Já temos uma ideia bastante clara e bem definida, provavelmente será o Nova 35, então já estamos revelando isso ao mundo inteiro. Já se passou um ano completo, entende? Desde o início do projeto. Novembro marcará um ano exato, digamos assim, desde o início do projeto Aeronova. E todo mundo já está muito curioso para saber o que é o Nova 35. Qual é o conceito fundamental do dirigível rígido, para onde vai todo o desenvolvimento da construção de dirigíveis nas próximas décadas vindouras e futuras, e quais são as suas implicações e o seu impacto. Seria bastante interessante anunciar e divulgar isso nas grandes exposições mundiais. Faz todo o sentido começar justamente pelos dirigíveis mais rígidos, ou pelo menos demonstrar claramente que estamos mirando em dirigíveis desse tipo específico. Sim, por isso o modelo será de um dirigível de estrutura rigidamente construída e robusta. Tudo será feito cuidadosamente em torno disso, com várias outras agradáveis surpresas e interatividades realmente envolventes e cativantes para o público. Sim, falaremos sobre tudo isso um pouco mais tarde. Mas sim, gostaríamos muito que o aeroplano estivesse lá e voasse de forma impressionante. É bem provável que consigamos fazer isso acontecer, mas ele vai voar aqui, e todos poderão vê-lo perfeitamente, com uma visão clara e desobstruída. E também haverá vídeos detalhados sobre isso lá. O tempo está realmente muito curto. Agora é agosto, setembro, outubro. Ou seja, apenas 3 meses, ou até mesmo menos, considerando que agosto ainda é um mês de férias para muitas pessoas e muitos de nós estão de férias, e também nas empresas parceiras das quais dependemos para este projeto, praticamente todos os colaboradores estão de férias. E com o motor aconteceu exatamente a mesma coisa. O motor para o Nova 2 coincidiu perfeitamente tanto com as férias de verão, quanto com o intenso calor naquele país europeu de onde eles vêm para nós, especificamente. As coisas se alinharam de uma forma que sim, o tempo está realmente curto, e queríamos também abordar o importante tema da estratosfera. Muitas vezes ouvimos perguntas sobre por que não mostramos como os desenvolvimentos estão sendo feitos, como os lançamentos acontecem, e parece que algo muito interessante está se desenhando para nós. Está se desenhando algo
E quero lembrar que nós trabalhamos com a estratosfera, mas dedicamos muito menos tempo a ela do que aos dirigíveis, porque, obviamente, né, os dirigíveis são o principal e a estratosfera, embora envolva o princípio de Arquimedes, mas trata-se de perspectivas um pouco mais distantes, né, um pouco mais complexas de modo geral, mas o trabalho está em andamento. E em breve teremos, vou chamar de uma tentativa de realizar novamente um lançamento de longa deriva, que é um processo bastante desafiador e que exige muita precisão e coordenação. Desde aquele lançamento inicial, que mostramos ativamente e sobre o qual falamos extensivamente, o de longa deriva até hoje, é claro que houve outros lançamentos, mas eles foram de pico, ou seja, o aparelho decolava, atingia uma certa altitude e então pousava. Principalmente testes técnicos, tecnológicos, são testes de fábrica de diferentes e variadas soluções, válvulas, sensores, novamente novos e aprimorados equipamentos de bordo, sistema de acoplamento, sistema de resgate da carga útil, diversos tipos de coordenatometria de alta precisão. Não houve até o momento voos de longa deriva, e agora o próximo voo de longa deriva acontecerá em breve, provavelmente já neste fim de semana ou na próxima semana. Tudo dependerá das condições climáticas, mas o lançamento já está programado e ele é significativamente diferente do anterior. Se no lançamento anterior o objetivo principal era entrar na corrente estratosférica e permanecer lá o máximo de tempo possível, de preferência dando a volta completa ao mundo, agora o lançamento é um pouco diferente, com novas abordagens. O vórtice estratosférico naturalmente se desfez. Esse é um fenômeno sazonal que ocorre anualmente. E agora, para aqueles que acompanham de perto a estratosfera e ainda guardam cuidadosamente nos seus favoritos o link essencial onde é possível visualizar detalhadamente os ventos do planeta em diferentes altitudes, a situação se apresenta de uma nova forma. Podem observar o clima sobre a Rússia e lá, em diferentes altitudes, será possível ver que o vento sopra em uma direção, depois há uma pausa e o vento sopra na direção oposta. Agora, o objetivo é justamente mudar esses fluxos, alterando a altitude. Ou seja, aprender, digamos assim, a navegar nesses fluxos de forma controlada e previsível. Praticamente de forma controlada, sim, previsível. Com certeza, é um modelo matemático, tudo isso, verificação e assim por diante. E vamos alterar a altitude através do aquecimento, de dia e de noite. Até agora, tanto no longo e extenso período de deriva quanto nos pequenos e pontuais lançamentos, nós verificamos cuidadosamente os modelos de aquecimento térmico, aquele que vem da Terra, aquele que vem do Sol e assim por diante, e isso influencia significativamente a mudança de altitude do aparelho, o aquecimento do hélio e outras coisas muito importantes e relevantes. E agora já criamos um modelo matemático bastante preciso e funcional, de modo que podemos simplesmente, ao encher corretamente a envoltória de sustentação, colocar a quantidade necessária de hélio nela de forma eficiente. E então, o sistema consiste em vários cilindros de alta pressão. Bem, não são cilindros, também são envoltórios, mas em geral, se a envoltória superior sim não é lastro, ela se torna lastro em determinado momento, sim, está correto. A envoltória superior é de pressão zero, ou seja, a pressão dentro e fora é a mesma. Então, essas envoltórias são feitas justamente para que o gás dentro delas se expanda e em determinado momento, opa, o volume para de mudar e o aparelho para de subir. Condicionalmente, ele perde a força de flutuação. Fica fixado em uma determinada altitude previamente calculada. Sim, e se enchermos corretamente a envoltória superior e uma série dessas envoltórias, então, de acordo com o modelo de temperatura, podemos entender com bastante precisão a que altitude ele descerá ao esfriar e a que altitude subirá ao aquecer, de forma controlada e previsível. E justamente, em primeiro lugar, esse lançamento verifica o modelo matemático. Ele pode se tornar um EPICOL, sim, mas o modelo é bastante preciso e já estamos, em geral, suficientemente confiantes de que podemos torná-lo público. E vamos todos juntos ver se vai funcionar ou não. E de fato, deve funcionar. E então, durante o dia, ele vai subir devido ao aquecimento, flutuar em uma corrente de ar, e à noite ele vai esfriar, descer até uma certa altura e flutuar em outra corrente de ar. E como se fosse, nosso modelo matemático vai prever com precisão em qual zona ele vai circular, com base em todos os dados coletados. Ou seja, já temos uma certa compreensão de como ele vai voar e agora precisamos, digamos assim, confirmar tudo isso na prática. Sim,
E com esforço mínimo, sem gastar energia, mantemos o aparelho suspenso e ocupamos uma área com ele, permanecendo constantemente nessa área. Condicionalmente, é como um estratólito que fica suspenso sobre um ponto fixo, numa primeira aproximação. É claro que futuramente, já nos lançamentos de pico, estão sendo testados vários sistemas que vão, por assim dizer, mudar a altitude de forma forçada, como balastros e outros tipos de mecanismos. Por enquanto não vou explicar, depois vamos estudar juntos como isso funciona, ou seja, de forma forçada, quando podemos mudar a altitude por comando a partir do solo, esses sistemas já estão sendo testados. E este é um sistema condicionalmente gratuito, é a solução mais simples possível, que de qualquer forma precisamos considerar em um voo controlado, sem isso não dá para fazer nada. Isto é um experimento puro. Então vamos filmar tudo e mostrar para todos. Sim, muito provavelmente também vamos fazer algum tipo de cobertura ao vivo, mostrando onde está, como está acontecendo e onde se encontra agora. Os lançamentos estão sendo um pouco adiados. Na verdade, deveríamos ter lançado primeiramente na terça-feira, sair na terça e lançar na quarta. Da quarta-feira foi adiado para a sexta-feira e da sexta-feira para o domingo. Mas não somos nós que adiamos, é a Rosaviatsia, digamos assim. Eles nos dizem o ponto exato de lançamento de onde precisamente devemos lançar. Nós calculamos um modelo matemático detalhado para determinar em que área ele vai voar e eles analisam cuidadosamente se isso é aceitável ou não e, se necessário, mudam o ponto de lançamento. Aí recalculamos novamente com bastante atenção e cuidado. No geral, tudo isso depende, na verdade, da direção e intensidade do vento, das condições climáticas atuais e, claro, da autoridade aeronáutica, Rosaviatsia. E então, mais ou menos, eles já nos deslocaram para uma área próxima a Kirov, sim, e provavelmente está tudo se resolvendo para que neste próximo fim de semana, ou na próxima semana útil de trabalho, tudo isso aconteça conforme o planejado. Então fiquem todos atentos para mais novidades e atualizações importantes. Acho que vamos relembrar em vídeos separados o que é a estratosfera, por que ela é tão interessante e importante, para que ela serve, porque muita gente realmente não entende. Na verdade, apesar de termos lançado um documentário inteiro e falado muito sobre a estratosfera quando lançamos nosso aparelho, ainda assim surgem muitas perguntas e dúvidas frequentes. Sim, ainda não há um entendimento completo, por isso vamos tentar abordar o tema com mais detalhes. Na verdade, das principais novidades, acho que é só isso. Podemos passar para as perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta que tenho aqui é: a que altura e quanto de carga útil o dirigível poderá transportar? Acho que essa pergunta é sobre o aerolete, afinal, porque sobre o Nova 01 já falamos bastante, todos já sabem. Mas, por favor, especifiquem melhor as perguntas, pois sem contexto fica difícil. Se vocês colocassem o contexto da pergunta, poderíamos responder de forma mais precisa. Espero que carga de combate signifique, de modo geral, carga útil. Os dirigíveis são, em sua essência, um meio de transporte pacífico. Basicamente, não pretendem carregar nada de bélico. Bem, o aerolete vai carregar 50 quilos. Esse é o primeiro. O aerolete que estamos desenvolvendo é basicamente o mesmo que o Nova 01, mas à luz do Nova 2. O aerolete 01 vai ser capaz de carregar 50 quilos. Se for sobre o Nova 2, então ele pode carregar 500 quilos ou até mais. Se for sobre o aerolete 2, então são muitas toneladas ou mais. Na verdade, você já descreveu com bastante detalhe todas as características de todos os modelos planejados no webinar anterior. Portanto, se você não assistiu, recomendo muito que assista. Fyodor explicou tudo em detalhes. Aquele webinar foi no formato de uma aula, assim, sobre o que estamos construindo e onde estamos agora, neste momento. Se você não assistiu, lá não estamos sentados à mesa assim, sou eu desenhando à mão todos os aparelhos, suas características e, de modo geral, explicando onde cada um está posicionado. Dê uma olhada, se ainda não viu. Sim, foi na quinta-feira retrasada, o anterior pulando um. Então vamos para a próxima e crucial pergunta. Como vocês vão resolver o abastecimento com hidrogênio ou com hélio, de uma forma eficiente? Bem, os dirigíveis naturalmente são abastecidos com hélio. As sondas estratosféricas é bem provável que em breve comecemos a testar com hidrogênio.
Os dirigíveis estratosféricos com certeza serão abastecidos com hidrogênio, porque os volumes deles são incrivelmente grandes. Os invólucros provavelmente, em geral, existem diferentes esquemas. Um dos esquemas é quando os invólucros dos dirigíveis estratosféricos são descartáveis. Eles não custam muito e após, digamos, 3, 4 meses de operação na estratosfera, o invólucro é desacoplado, o gás é liberado e, em seguida, todos os sistemas pousam como um planador enquanto o invólucro simplesmente vai embora. Um desses esquemas existe, e nesse esquema é definitivamente hidrogênio, porque perder tanto hélio, um gás tão valioso e escasso, não faz o menor sentido. E aqueles dirigíveis que vão voar próximos ao solo, todos certamente usarão gases seguros, como o hélio, que é inerte e não inflamável, definitivamente hélio. Super. O dirigível será visível nos radares? Bem, isso depende crucialmente do tipo específico de radar que está sendo utilizado para a detecção. Sim, ele será visível. Por que exatamente essa pergunta foi feita? É perfeitamente possível fazer um dirigível praticamente stealth, porque toda a sua estrutura é praticamente nada, incrivelmente macia e relativamente pequena, então, naturalmente, há muito pouco que possa aparecer de forma significativa no radar, tornando-o extremamente difícil de detectar. Bem, naturalmente, há baterias, motores que esquentam consideravelmente e, de modo geral, o sistema de comunicação com a Terra emite luz. Mas no modo de silêncio de rádio, apenas radiação térmica e reemitida é detectável. Em geral, de forma geral, dá para fazer o que quiser, de maneira bastante flexível. A questão é para quê? Com qual objetivo? Então, próxima pergunta: 50, 500 quilos. Isso é só a carga ou esse número inclui combustível, motores e outras coisas? Não, isso é só a carga. É apenas a carga útil que pode ser transportada. No caso do Nova 02, quando falamos em 500 quilos, isso já inclui toda a gôndola, que supostamente é feita para passageiros e tripulada. E aí ficam o piloto e toda a gôndola, e dentro dela cabem esses 500 quilos. Se for uma versão totalmente não tripulada, a gôndola desaparece, ela se transforma apenas em uma motogôndola e um reboque de carga, onde você pendura a carga, digamos, e a capacidade será ainda maior que 500 kg. É possível instalar uma turbina eólica em um dirigível e transmitir energia para a Terra por cabo? Já vi imagens futuristas em algum lugar? Os chineses construíram e estão testando. Assim que publicarem um relatório de eficiência, que provavelmente será o início da produção em série dessas turbinas, teremos uma resposta científica sobre a aplicabilidade desses sistemas. No geral, para algumas histórias móveis com pouca geração de conteúdo, provavelmente é algo possível de se fazer, mas realmente não faz muito sentido lançar algo grande e significativo lá para cima. No novo aeródromo já existe um espaço dedicado para o Nova 2? Não, claro que ainda não. Está planejado construir ou uma estrutura pneumática ou uma estrutura inflável ou... Por enquanto, a pneumática parece a opção mais lógica, considerando que o Nova 2 não tripulado como dirigível de monitoramento é do interesse do cliente. O cliente está interessado não apenas no dirigível, mas também no local para seu estacionamento, armazenamento e manutenção. O quadro pneumático está saindo. Uma solução simples, sim, sim. Quanto custa um metro cúbico de hélio e quantos metros cúbicos são realmente necessários para o Nova 01? O hélio ficou muito mais caro para uso doméstico. Como isso afeta diretamente vocês? Ficou em torno de 200 mil rublos, todo o abastecimento completo, levando em consideração a entrega, a devolução cuidadosa desses cilindros, o aluguel do equipamento, o depósito de segurança e mais alguma coisa adicional. Colocamos um total de 120 metros cúbicos de hélio puro lá dentro. Algo assim, aproximadamente, foi o custo total. Então, por que vocês estão abrindo uma escola de pilotos? Para que eles são necessários se 90% do transporte será automatizado? Aparelhos turísticos, por exemplo, aqueles que transportam pessoas, devem obrigatoriamente ter pilotos a bordo. Quando os dirigíveis de linha começarem a operar, também será obrigatório ter pilotos, pelo menos para que alguém esteja ali sentado ao comando e supervisionando as operações. Cargas de um determinado tipo específico vão exigir a presença de pilotos expedicionários, ou seja, quando se trata de cargas que são especialmente importantes
e não apenas qualquer coisa comum. Isso será uma exigência, sim, e de modo geral será algo fundamental. Bem, isso faz bastante sentido, não é mesmo? Seria realmente estranho sem isso. Sim, construir dirigíveis sem pilotos, sem preparar pilotos. Claro, esta é uma afirmação forte, mas logo vai surgir a questão de que já temos uma escola de pilotos. Para que vocês estão abrindo uma escola de pilotos? Na verdade, ainda não estamos abrindo uma escola de pilotos. Por enquanto, só começamos a preparar o programa de treinamento. Esse programa precisa ser aprovado e aceito pela Rosaviat CIA. E qualquer escola já existente pode atuar como escola, não é necessário abrir uma nova. Basta que haja um programa aprovado e alguma escola será, digamos, certificada para o treinamento de pilotos. E já existem muitas dessas escolas de todos os tipos, das menores às maiores. E ali passarão por um treinamento completo e essencial, 3 pilotos cuidadosamente selecionados, que são exatamente os que precisamos para o próximo ano. Essa é toda a escola fundamental de todos os pilotos. Não é preciso abrir absolutamente nada de especial ali, nem construir um novo campus ou algo grandioso assim. Na verdade, estamos preparando a base que vai permitir isso. Por enquanto, estamos apenas preparando o procedimento. Porque o próprio e complexo procedimento de formação de pilotos de dirigível atualmente não existe. No futuro, é claro, não serão apenas alguns poucos, mas sim dezenas de pilotos que serão cuidadosamente treinados e capacitados para essa função tão específica. Isso vai crescer cada vez mais e quem sabe no futuro, algum de vocês, talvez, vai querer aprender sobre isso, talvez queira ter seu próprio pequeno e confortável dirigível de cruzeiro, vai querer voar com toda a sua família, mas e a reabilitação? Onde exatamente conseguir uma? É claro que, de certa forma, dá para sentar como se estivessem em um piloto automático, apertar um simples botão, mas eu realmente acho que um transporte aéreo pessoal dificilmente será permitido sem uma licença formal para operar. O transporte de passageiros com piloto automático ficará a cargo das grandes empresas. Mas ainda assim, se for algum tipo de veículo aéreo particular, provavelmente será necessário ter uma licença de piloto, mesmo que ele voe automaticamente, talvez uma versão simplificada, porque, como dizem, as regras da aviação são escritas com sangue. Sim, e por mais seguro que seja, ainda assim todos nós entramos no avião e mesmo que ele voe 1000 vezes, sempre há uma pequena apreensão. Ainda assim, há o briefing. A saída está aqui, os coletes estão ali, se a máscara cair, respire. Ou seja, nada é por acaso. E mesmo quando você está em um avião particular, quando você for embarcar, pelo menos no mínimo, vão-te instruir sobre algumas ações que precisam ser realizadas. Sim, e no geral, apertar o botão para ler o manual é sempre útil, até mesmo para um forno e ainda mais para um dirigível. E o ideal é verificar. Você leu ou não leu? Isso provavelmente será o treinamento. Legal. Quais serão os requisitos para esses estudantes de piloto? Como será a primeira turma e quantas vagas? Bem, eu já expliquei de uma forma geral e abrangente como será conduzido este primeiro momento. Agora mesmo, neste exato instante, é que os requisitos estão sendo cuidadosamente definidos. Provavelmente no início, isso será mais do que suficiente habilidades cognitivas acima da média e o simples e inabalável desejo de se tornar um piloto de avião profissional. Como será feita a comunicação com o aparelho nas latitudes do norte? Em teoria, os aparelhos podem ser conectados ao Starlink, mas ele não está disponível. Essa é uma das questões mais interessantes e complexas em relação à comunicação moderna. Os dirigíveis, sim, voam próximos às torres de telefonia móvel e conseguem se manter conectados de forma eficiente. Mas se voarem um pouco mais longe, para áreas remotas e de difícil acesso, a situação já fica bem mais difícil e desafiadora. A comunicação via satélite não se resume apenas ao Starlink. Existem vários sistemas pelos quais é possível se comunicar. A questão, sim, é qual a quantidade de dados que ela consegue transmitir. Além disso, existe também a comunicação por rádio convencional e pelo VHF também é possível transmitir comandos e dados. Bem, é claro que em um volume bastante limitado ao longo de rotas comerciais específicas, provavelmente serão instaladas algumas torres de comunicação, muito provavelmente, se até lá os sistemas estratosféricos se desenvolverem plenamente. E no futuro, com toda a certeza, eles vão se desenvolver de forma significativa. Poderemos, em tese, criar retransmissores de sinal em estratolitos flutuantes, o que seria uma grande inovação.
Na verdade, atualmente existe um programa, pelo menos aqui no nosso país. Sim, tudo isso é sobre o nosso país. Se formos para o exterior, e lá há cerca de 190 e poucas nações, lá os Starlinks funcionam, então não haverá absolutamente nenhum problema. Mas aqui no nosso país, sim, teremos que inventar um pouco. E agora existe um programa, não me lembro exatamente o nome completo, mas é algo como Céu Único, um conceito ambicioso onde desde satélites geoestacionários que orbitam a Terra até drones que voam logo acima da grama, tudo isso deve criar um grande e coeso espaço unificado para a coleta de dados essenciais, a retransmissão eficiente de sinais e a interação contínua entre os diversos elementos e assim por diante de forma integrada. E nesse programa está prevista a criação de uma cobertura de comunicação total sobre o território do nosso país. E muito provavelmente será justamente com a ajuda de sondas estratosféricas e dirigíveis que parte dessa comunicação será estabelecida. Então, aqui a questão nem é onde o dirigível vai encontrar essa conexão, mas sim quantos dirigíveis são realmente necessários para que haja uma cobertura completa e abrangente em todos os lugares. Na verdade, esta é uma notícia bastante interessante e relevante. Nós conversamos sobre isso, declaramos isso desde o início, que isso é perfeitamente possível de se fazer. Isso pode ser efetivamente feito, simplesmente porque realmente é possível de se realizar naturalmente. E quando começamos a conversar com o grupo que faz parte desse importante projeto Céu Único, eles, mesmo sem interagir diretamente conosco, sem considerar especificamente o nosso grande interesse em dirigíveis, ainda assim chegam à conclusão de que a tecnologia de aerostatos é realmente necessária ali. Eles dizem: que bom que alguém está trabalhando nisso. Vocês estão preenchendo exatamente esse nicho tão específico e crucial. Outra pergunta bastante interessante. Vai ser testada a possibilidade de acoplamento entre dirigíveis e, afinal, para que isso poderia ser realmente necessário? Quem sabe, hipoteticamente falando, para transferir cargas pesadas sem tocar o solo ou até mesmo passageiros de um veículo para o outro de forma eficiente e segura, em diversas situações. Se formos realmente fantasiar um pouco mais, eles poderiam se agrupar em clusters para esperar uma tempestade passar em segurança, pois juntos somos sempre mais fortes. Ou até mesmo se acoplarem uma longa fila como um trem para ver exatamente como isso afeta a aerodinâmica geral. É possível experimentar com isso tanto em um espaço físico-matemático teórico e hipotético, quanto na realidade. O quanto isso será necessário e aplicável na prática, ninguém pode prever agora, então vamos ver. Quão fortemente esta atividade solar e a pressão atmosférica realmente afetam as características de voo de um dirigível? A atividade solar praticamente não influencia. A única coisa que ela realmente faz é destruir a cobertura macia dos dirigíveis com a radiação ultravioleta, por isso eles são protegidos contra o ultravioleta. O aquecimento afeta significativamente a expansão do hélio. Quando ele voa sob a intensa luz do Sol, aquece consideravelmente, o hélio se expande e empurra o balonete com ar. E, por exemplo, no calor extremo, subir mais alto é um pouco mais difícil, porque com a perda de pressão ele também se expande, mas isso são detalhes menores. Tudo isso já foi resolvido há mais de 100 anos, tempestades geomagnéticas não afetam em nada, absolutamente nada. Em geral, há uma influência considerável. O dirigível é uma coisa assim, um organismo verdadeiramente respirante, por assim dizer. Mas todas essas regularidades são conhecidas há muito tempo e é justamente isso que diferencia um dirigibilista experiente dos novatos. O fato de ele saber o que vai acontecer com a diminuição ou o aumento da pressão, das temperaturas e assim por diante, e todos esses sistemas de ar e gás já são criados, levando isso em consideração de forma muito precisa, com a experiência. E eles são criados hoje do mesmo jeito que eram há 100 anos. Os princípios não mudaram. Pressão, temperatura, frio e calor, é assim que continuam sendo feitos. Se você pegar algum livro interessante sobre dirigíveis, em algum lugar no meio dele vai encontrar todos esses truques e detalhes. Em resumo, tudo isso já é conhecido há muito tempo. Pergunta: como isso influencia? De várias maneiras. É claro, quando a temperatura está fria, tudo tende a encolher e é preciso controlar cuidadosamente tudo isso, dependendo da altitude e de outros fatores ambientais.
Nada excessivamente complicado, no entanto. Pelo que eu entendi, esses efeitos já são bastante previsíveis. Naturalmente, os especialistas em dirigíveis contam experiências verdadeiramente interessantes e, por vezes, até surpreendentes. Certa vez, um balão de grandes proporções foi criado especificamente para a China e ficou guardado por um período considerável em um hangar fechado. Não lembro exatamente todos os detalhes minuciosos agora, mas o deixaram sem supervisão adequada e o Sol, com seus raios intensos, acabou batendo diretamente nele. Fizeram algo com as válvulas para que não vazassem de forma alguma. Elas foram apertadas, provavelmente sim, foram apertadas, e ele simplesmente estourou, aparentemente. Ou seja, não injetaram gás, não houve absolutamente nada, ele simplesmente estourou por causa do calor intenso. Dizem que chegaram de manhã e ele não estava mais lá. É assim que o Sol afeta dirigíveis feitos por amadores de forma inesperada. E aqui ainda continua a pergunta: quantos fatores, afinal, influenciam a dirigibilidade do aparelho e até que ponto isso é considerado pelo computador de bordo? Vento, temperatura, pressão, umidade, sol, densidade do ar, eletricidade estática, isso é tudo ou há mais alguma coisa? Parece que esses são os principais. O principal fator é o vento, na verdade. Todo o restante são apenas detalhes menores e secundários de pouca importância. Fatores de dirigibilidade. A eletricidade estática por si só não influencia a dirigibilidade. A densidade a uma altitude de 1 km é uma coisa, mas outra que realmente pode influenciar só ocorre a altitudes de 4 ou 5 km, mais ou menos. A temperatura de forma alguma tem qualquer influência. Então, basicamente, o principal fator determinante é o vento e a altitude, sim. Uma pergunta minha. E um dirigível, por exemplo, de carga, precisa subir a uma altitude de cerca de 10 km, como fazem os aviões, onde o ar é rarefeito, para, digamos, voar de forma mais eficiente, ou basta para ele voar a 1 ou 2 km? Gennady, sente-se. 2 pontos. Pela pergunta. Quanto mais próximo do solo estiver o dirigível de carga, mais carga ele pode transportar. Se for um dirigível de carga, ele não precisa subir tão alto. Mas se for um dirigível de alta velocidade e pudermos sacrificar, digamos, a carga, lá em cima ele vai carregar muito menos, mas lá o atrito também é menor e é possível voar em velocidades maiores. É exatamente esse o nicho de mercado em que os aeroleves vão mirar. Eliminando a aerodinâmica. Sim, e com uma velocidade muito grande. Certo, próxima pergunta. Qual é o custo de construção de um dirigível com capacidade de carga de 10 toneladas em uma série de 1000 unidades? Pelo menos uma ordem de grandeza aproximada com a cotação atual e considerando que tudo está pronto para iniciar a produção dessa série? Quantas toneladas? 10 toneladas, lote de 1000 unidades. Entendo que esta é uma pergunta bastante difícil e que há muitas variáveis desconhecidas, mas por favor tente supor qual seria o custo estimado de construção de um dirigível com uma capacidade de carga de 10 toneladas, considerando uma produção em série de 1000 unidades? Menos de 1 bilhão de rublos por cada unidade. Quanto exatamente? Realmente não consigo dizer neste exato momento agora, com total precisão. Assim por alto, sem números exatos aproximadamente. Acho que nem vale a pena. Não. Olha, um lote de 1000 unidades. Dá para fazer bem barato. Um de 10 toneladas. 10 toneladas. Isso é o nosso Nova 35. Sim. Veja quanto custa um helicóptero de grande porte que possui a notável capacidade de levantar uma carga impressionante de 10 toneladas. E então, divida esse valor total por 2, o que provavelmente lhe dará uma estimativa mais precisa do custo real. Acho que sim. Esse seria o custo de produção em um cenário ideal, com uma linha de produção muito bem ajustada, mas entendo que ele vai voar muito mais longe do que um helicóptero. Será mais estável, mais econômico, a autonomia será realmente enorme. Dividir por 2, claro, foi um chute ousado, agora até eu fico pensando seriamente. Olhando assim, ainda não me parece certo. Então vamos para uma outra pergunta. Eu quero que o dirigível comece a voar sobre as grandes cidades da Rússia.
onde isso é possível nas condições atuais e existentes. Um monte de fotos vai se espalhar pelos grupos locais. Quando ele passa voando bem acima de você, a sensação é completamente diferente. Concordo, compartilho totalmente do seu desejo e vontade de ver dirigíveis sobre a Rússia. Sim, vamos voar sobre todas as cidades, só que gradualmente. Inicialmente, provavelmente serão algumas regiões mais remotas, algo como Tomsk ou até mesmo em algum lugar na Iacútia. Sim, e quanto mais voarmos e mais confiáveis parecermos aos olhos das diferentes administrações locais e regionais, mais perto estaremos de chegar às grandes cidades. Também é bastante interessante, não é mesmo, essas cidades espertas e inteligentes. Sobre Moscou, não se pode voar, mas lá em outras regiões pode-se voar, porque lá seria pior. Eu realmente não entendi de verdade, completamente, de forma alguma, em absoluto. Em Tomsk foi criada uma zona especial e dedicada para drones grandes de carga experimentais e, com grande probabilidade, essas zonas específicas serão as primeiras localidades onde voos de grandes drones comerciais de carga serão oficialmente permitidos. E depois, quando os períodos experimentais temporários passarem e isso deixar de ser uma fase puramente experimental, com toda a certeza eles vão poder voar livremente em todos os lugares e regiões, sem restrições. Tudo tem seu tempo. Pergunta: quando ou onde, afinal? É só uma constatação de fato. Eu quero que os dirigíveis comecem a voar. Estamos fazendo tudo para isso, e vocês também, então muito em breve eles estarão aí. Sim, estamos caminhando para alcançar esses importantes objetivos. Existe algum entendimento de em qual país é mais fácil lançar o transporte de cargas do ponto de vista da legislação atual? Pode ser que o primeiro transporte de cargas seja lançado não na Rússia, mas sim em outro país. Eu gostaria de ver, na verdade, a Rússia liderando na velocidade de implementação de vários grandes e inovadores conceitos tecnológicos, mas esse país é a China. A China anunciou recentemente que várias de suas províncias já legalizaram o uso de táxis autónomos para o transporte de passageiros de forma oficial. Pronto, agora é uma zona experimental legal e devidamente autorizada, onde esses veículos podem operar à vontade e com total liberdade. O resto do mundo agora está tentando alcançar a China, então a resposta para a pergunta é, muito provavelmente, é a China. Depois vêm os países árabes, que também estão muito interessados em estar na vanguarda e não são tão inertes quanto, por exemplo, os próprios Estados Unidos, que também estão a desenvolver-se muito. São uma potência tecnológica, mas lá há mais burocracia. Então depois vêm os árabes, provavelmente assim, China. Mas e a Rússia? Na verdade, todo mundo fala de outros países, mas na Rússia, provavelmente vai demorar mais. Não, temos muitas mudanças positivas e também essas zonas jurídicas especiais, como a própria região de Tomsk e zonas económicas especiais, que estão surgindo com seus próprios complexos de testes de voo federais, que são de grande importância para o desenvolvimento tecnológico e a inovação do país. E a legislação agora, a elaboração de leis também avançou notavelmente no sentido de descrever um novo e específico tipo de aeronave e, de modo geral, passou a tratar de forma mais abrangente e detalhada do espaço aéreo, então, no geral, houve um progresso considerável. Por que não? Eu vejo um interesse muito, muito claro, até mesmo em alguns documentos que apareceram nos nossos chats logo no início, diretamente do governo da Federação Russa. Direções muito promissoras para o desenvolvimento futuro, e lá estão os dirigíveis. O cliente com quem estamos trabalhando atualmente agora também é da Rússia, tanto para o transporte de cargas quanto naquela vasta região de onde ele é originário. Isso já está praticamente registado no roteiro de desenvolvimento e progresso, então na Rússia, em primeiro lugar, eles têm sido pioneiros. Mas agora os chineses, com o único tipo de aparelho certificado e aprovado, sim, eles possuem um dirigível, então os chineses estão se destacando. Também estão à frente do resto do mundo. Então, a próxima pergunta que temos para vocês é a seguinte. Boa noite. Como vocês planejam lidar com o congelamento caso pretendam voar no norte? E quanto a um dirigível movido apenas por baterias com um revestimento completo de painéis solares? São, de fato, duas perguntas importantes em uma só, que merecem atenção. Senhores, vocês já estão me fazendo ser sarcástico. Oh, meu Deus, será que vai haver congelamento? Como é que não pensamos nisso?
Está tudo certo com esse problema de congelamento. Isso já foi resolvido há 100 anos. Hoje em dia, os aviões lidam com isso. Especificamente, como exatamente vamos planejar isso? Né? Temos aqui uma unidade de força que será instalada e ela gera uma quantidade considerável de calor. Não é como o calor de um motor de combustão interna, por exemplo, que aquece muito uma área local e é bastante difícil se livrar desse calor. Aqui não é tão intensamente, mas há grandes volumes de ar e esses grandes volumes de ar quente, que são frios o suficiente para as carcaças e outras partes, mas quentes o bastante para evitar esse congelamento, lidam com isso tranquilamente e de forma eficaz. Além disso, há os materiais modernos. Existem fios especiais que podem ser costurados nas carcaças ou no revestimento, que irão aquecer. E sim, se o dirigível for rígido e já estiver todo coberto de painéis solares, os próprios painéis podem aquecer. Isso também não é um problema em relação à eletricidade. É como se fosse gerada a bordo ou pelos próprios painéis. Enfim, respondendo de forma breve à pergunta de como planejamos combater o congelamento, com calor. Entendi. Se o controle dos dirigíveis não tripulados for projetado para ser remoto, como será garantida a proteção contra sequestro do controle, roubo ou ataques de hackers? Conte-nos que medidas serão tomadas. Espero que sejam de qualidade. Como será garantida essa proteção? Naturalmente, no momento atual, não possuímos uma equipe separada dedicada a trabalhar na proteção do software, porque isso é um processo que demanda tempo considerável, é financeiramente caro e, por enquanto, não é considerado de suma importância. Por enquanto, mãos habilidosas e a base fundamental a partir da qual se inicia a própria programação são mais do que suficientes para proteger e salvaguardar tudo isso de forma eficaz. E no futuro serão envolvidos coletivos especiais que trabalham com segurança de TI, porque sem eles já não será mais possível. Eu até posso começar a inventar criptografia e outras coisas do tipo, mas tudo isso é realmente feito por empresas especialmente treinadas e altamente qualificadas, que são verdadeiramente especializadas nisso, e é assim que vamos cooperar de forma eficaz. Empresas que lidam com segurança, proteção e software, parece muito mais sensato e prudente recorrer a especialistas altamente qualificados e experientes nessa área específica. Sim, no século XXI, como foi escrito em um dos comentários em nossos posts ou vídeos, já é uma necessidade vital recorrer a essas empresas. Ou seja, as coisas avançaram tanto que tentar se proteger sozinho do zero já é simplesmente irreal. Então, sim, são realmente grandes e dedicadas equipes de pessoas que, seguindo processos muito claros e preços totalmente transparentes, realizam todo este trabalho tranquilamente e com grande eficiência. Embora até mesmo grandes e renomadas empresas como a própria e bem conhecida Aeroflot tenham sido recentemente alvo de ataques cibernéticos significativos, então até mesmo grandes corporações e aquelas que oferecem proteção e segurança também acabam enfrentando situações desafiadoras e semelhantes. Vamos nos esforçar muito para superar isso. Na verdade, com as habilidades certas, é possível assumir o controle de qualquer sistema. Vocês viram a notícia recentemente? Ela é totalmente absurda. Eu li, marquei no meu calendário, porque foi algo que realmente aconteceu. Foi a primeira declaração de informação tão impactante que li e fiquei surpreso. Alguns hackers conseguiram acesso a informações que continham nada menos que os códigos de lançamento de mísseis nucleares de submarinos da França. Um monte de informações técnicas e assim por diante. Imagine só, hackers conseguiram acesso a segredos militares do mais alto nível, mísseis nucleares, submarinos da França, e todo esse arquivo simplesmente vazou de forma completa e irrestrita pela internet, causando um grande e significativo impacto. Vivemos realmente em tempos bastante interessantes e desafiadores. Sim, os Estados, com suas estruturas muitas vezes burocráticas, acabam sendo tão inerentemente inertes e, por mais que tentem estar na vanguarda da tecnologia, dos processos inovadores e de tudo mais que surge, emerge um coletivo dinâmico que não está preso a essa inércia institucional e que tem acesso irrestrito. Precisamos procurar esses hackers para que nos ajudem a criar uma proteção contra o roubo do dirigível.
Após a aquisição do aeródromo, haverá uma transição para a terceira ou para etapas maiores? Bem, eu acho que está tudo realmente conforme o cronograma. Nós adotamos um certo modelo, digamos assim, e estamos seguindo por ele. Nós só mudamos de etapa muito recentemente, então, após a compra do aeródromo, não haverá alguma mudança de etapa, não esperem por isso. Então, qual tipo de motor de partida gerador será usado na unidade de turbina a gás, uma máquina assíncrona ou um motor BLDC? Aliás, aqui vai uma sugestão: suspender verticalmente o aeromodelo acima do stand. Já tivemos essa ideia. Sim, o teto lá tem 6 metros de altura. Não é a altura do teto, mas sim o limite da altura do stand. O teto é enorme, mas pelo regulamento não pode passar de 6 metros. Então não vai dar certo, mas a ideia é boa. Um pequeno modelo na diagonal vai caber, para ficar com mais metros de comprimento. Bem, isso dá uns 6 ou 7 metros, vai dar certo. Serão desenvolvidos pontos de atracação que o próprio dirigível possa lançar e depois de aproximadamente meia hora de implantação ele mesmo possa atracar neles? Bem, isso significa que inicialmente voa algum dirigível técnico que espalha esses pontos, certo? E depois, atrás dele, segue algum dirigível turístico ou de carga. Teoricamente, é perfeitamente possível, sim, teoricamente, até o próprio dirigível pode transportar o mastro de atracação e alguns já fizeram isso, por que não? Isso é realmente muito interessante. O dirigível poderia tornar um caminhão de bombeiros ou apagar incêndios florestais. Afinal, se o dirigível liberar dezenas de toneladas de água, vai subir como uma rolha. Se for um dirigível com uma qualidade híbrida aprimorada e significativamente melhorada, então ele não vai decolar, mas nesse caso específico, ele teria que apagar o fogo como um avião convencional, talvez, embora seja perfeitamente possível patrulhar, mantendo a sustentação aerodinâmica, por exemplo, e com jatos direcionados de forma precisa, por que não? Enfim, dá para fazer absolutamente de tudo, até mesmo usar algum tipo de recurso diferente e inovador. Pode sim, a resposta é que pode, existem várias concepções, é preciso se aprofundar em cada uma delas, são projetos separados. No momento, estamos trabalhando especificamente na criação do veículo de transporte. E qual seria a carga útil possível ali? Todo tipo de coisa. Isso é o próximo passo. O fato de ser equipamento de combate a incêndio não é simplesmente pegar água e jogar. Embora façam assim, é possível, mas são desenvolvimentos específicos. Existem várias soluções e conceitos diferentes de como usar dirigíveis no combate a incêndios, seja com bombas, com jatos controlados e várias outras formas. Naturalmente, tudo isso exige um estudo aprofundado e bastante detalhado, testes extensivos e rigorosos e assim por diante. É um tema completamente à parte, portanto, é perfeitamente possível trabalhar e desenvolver essa questão. Pode-se usar um projetor na exposição, por exemplo, ou outras tecnologias. Faça uma projeção do seu aeróstato no teto. Se o teto for plano, de longe vai parecer exatamente como se estivesse voando sobre todos. Essa ideia pode ser usada, sabe, de forma meio pirata. Basta trazer um projetor potente o suficiente e projetar no teto inteiro, como se um dirigível estivesse passando por baixo da exposição. Vai precisar de um projetor bem potente, porque lá vai estar tudo super iluminado, ou então pedir para os hackers cortarem a energia. Mas quem faria uma coisa dessas? Só existe uma única empresa de dirigíveis. Em toda a exposição, apenas uma empresa com dirigíveis. Não, vai estar escrito bem grande Aeronova. Se em 2028 acontecer um voo ao redor do mundo no nosso dirigível e a rota passar por Los Angeles, eu gostaria muito de reservar com bastante antecedência um bilhete para a Rússia. Eu sonho com um voo assim, um dia. Reservado. De Los Angeles, nos Estados Unidos da América, para a Rússia, ele quer voltar para a sua casa. O voo foi devidamente reservado. Eu farei a reserva. Os clientes da Nova 01 assinaram um contrato formal ou acordos condicionais. Foram criados grupos de trabalho dedicados. Estamos formando o perfil técnico detalhado. Isso, me parece, é um pouco mais do que um simples contrato, então está tudo absolutamente certo. Acrescento ainda que há mais de um cliente envolvido. Sim,
Então, quão resistente o dirigível é a potenciais e graves atentados terroristas? Por exemplo, o famoso drone FPV é realmente perigoso ou o dirigível, mesmo com grandes e significativas perfurações, consegue ainda assim continuar a voar de forma segura e controlada? Pousar com segurança. Mas nem mesmo os tanques de guerra estão totalmente protegidos contra os drones FPV, então é isso. E quanto a ataques com lançadores de granadas, metralhadoras, qualquer coisa pode ser danificada ou até mesmo destruída. Um dirigível enorme, dificilmente um drone FPV conseguiria causar danos suficientes para provocar uma catástrofe. Ele desceria tranquilamente, sem grandes problemas, a não ser que atinja a cabine, onde há pessoas. Aí, obviamente, não dá para evitar consequências. Se for um objeto pequeno, qualquer explosão, por menor que seja, vai causar danos, claro. Se for necessário um dirigível antiterrorista, para que ele lance seus próprios drones FPV para interceptar, organizar isso não é difícil. Bem, tipo, colocar a colher. Sim, o dirigível, como ele é muito bem equipado em termos de energia e possui uma grande capacidade de carga, pode realmente levar uma quantidade considerável de coisas para combater diversos mecanismos, mas não quero falar especificamente em armamentos. Pode-se fazer absolutamente qualquer coisa. Bem, nessa nota bastante positiva, as perguntas acabaram, meus caros amigos. Se ainda tiverem mais perguntas, por favor, não hesitem em perguntar. Nós mostraremos. Se você for um cliente valioso e provavelmente anda em um carro blindado e tem recursos financeiros substanciais para criar um dirigível especialmente protegido, por favor, pisque para nós. Faremos um projeto especial e personalizado para você, com toda a dedicação. Então, bem, parece que as perguntas acabaram por aqui. Vou dar mais uma passada rápida agora e, se não houver novas perguntas, vamos encerrar. No geral, nosso webinar já dura 1 hora e meia. Deixa eu dar uma olhada com mais atenção. Existem, de fato, várias notícias diferentes e distintas circulando por aí, cada uma com suas particularidades e abordagens, claro. No entanto, já chega de tanta informação, já é o suficiente para o momento. Agora estou lendo aqui. Adotamos vários padrões internos diferentes, mudamos diversos processos organizacionais e iniciamos novos desenvolvimentos com a produção. Na verdade, tudo está em andamento, mas no último webinar eu contei onde cada coisa está. Na próxima quinta-feira posso atualizar os status, então vamos acumular novidades sobre a produção e as montagens. Bem, então vamos prepará-las para o próximo webinar. Seria bom aumentar o volume? Estão escrevendo isso no chat desde o começo. Pessoal, parece que já ajustaram. Maravilha. Então é isso, pessoal. Fiquem de olho nas próximas e emocionantes novidades que estão por vir e aguardem ansiosamente o vídeo detalhado sobre o nosso laboratório. Em breve, sairão muitos novos e interessantes vídeos para vocês acompanharem. Embora a chamemos de laboratório, na verdade, o que realmente aconteceu é que o departamento que atualmente designamos e conhecemos como laboratório, na prática, funciona como uma unidade de produção experimental e de desenvolvimento para nós, desempenhando um papel crucial em nossas operações. O que está em Liberty, por exemplo, com o Ruslan, lá eles têm uma oficina mecânica muito completa e bem equipada. Lá fazem a criação das estruturas de suporte da empenagem. Isso tudo é realmente excelente e muito impressionante. E, por exemplo, pequenos dispositivos, placas, sistemas de alimentação de energia, o próprio computador de bordo, pequenos mecanismos rotativos e outras coisas do tipo, são todos feitos aqui naturalmente. Então isso não é exatamente um laboratório, eu nem sei, é uma pequena produção experimental e ao mesmo tempo um laboratório. E lá também há novidades, naturalmente. Quem acompanhou viu no que o Artyom estava trabalhando no início e dizia: em breve vamos lançar tudo. Pois bem, esse em breve finalmente chegou, tão aguardado. Então, por favor, aguardem os próximos vídeos. Estamos começando a nossa nova linha científica. Espero que de uma forma muito ativa. O material está sendo preparado? Sim, fiquem de olho, vai ser interessante. Certo, tchau a todos. Obrigado por acompanhar. Nós não te escrever comentário. Até a próxima.